Olá, gente, tudo bem? Nessa aula vamos aprender um pouco sobre as aptofitas, né? Também chamadas de primnesiofita, que fazem parte, então, esse grupo, né? Como vimos lá na grande árvore dos eucariotos, fazem parte do reino cromista e, então, estão inseridas nesse filo aí que é o aptofita. Esse grupo também tem um nome vulgar, né? Há muito tempo utilizado já, que é Coccolithophorides. Tá? Então, espero que aproveitem. Temos bastante informação interessante aí sobre essas algas. Bom, então, sobre a origem e evolução, né, dessas algas chamadas de Coccolithophorides, ou aptofitas, ou primnesiofíceas, elas surgiram a partir desse processo de endossimbiose secundária, onde eu tinha um organismo heterotrófico, fagotrófico, né, que era um pré-cromista, desculpa, e em que a célula que foi, então, fagocitada era uma rodofita, né, dando origem, então, a um cloroplasto originado de endossimbiose secundária, né, e aí eu tenho o surgimento desse grupo de algas aqui, que é os Coccolithophorides, né, ou aptofitas. Então, são algas calcárias, em geral, né, apresentam placas calcárias na sua superfície celular, além de ter um cloroplasto com clorofilas A e C, e fulconxantina como pigmento acessório predominante. Tá? Então, essa seria a origem aqui dessas algas do grupo das aptofitas. Esse grupo apresenta como características quanto à diversidade e distribuição, cerca de 1.500 espécies. Então, não é um grupo que apresenta uma grande diversidade. Né? Assim como os dinoflagelados, a maioria das aptofitas são de algas planctônicas unicelulares, né? Elas vão viver ali nesse ambiente pelágico de forma livre. A maioria também vai ser de ambiente marinho, né, e muito mais representativo em ambiente marinho, né, do que dinoflagelados, que também tem a maioria das espécies marinhas, mas no caso das aptofitas é bem mais predominante em ambiente marinho mesmo. São abundantes em regiões tropicais e subtropicais, tá? São regiões aí que apresentam uma temperatura maior, né, da água, e isso é favorável à deposição do carbonato, né? E como a gente viu que a superfície celular de muitas aptofitas é formada por placas de carbonato de cálcio, então esses ambientes de águas quentes, né, que encontramos nas áreas tropicais e subtropicais acabam sendo mais favoráveis para a ocorrência dessas algas, tá? Além disso, as aptofitas podem formar blooms ou florações, ou seja, elas podem crescer de forma exponencial, de forma abrupta, né, num intervalo curto de tempo, e dominar uma determinada área, né, aquática ali, formando então essas florações. Né? As florações elas tendem a alterar a cor da água, né? Algumas podem ser tóxicas, como vimos no caso dos dinoflagelados, por exemplo. Como características gerais das aptofitas, né, a gente vai ter elas apresentando, né, essa forma celular, unicelular, né, sem formar filamentos e às vezes podendo formar colônias. Primariamente vão ser marinhas, elas vão apresentar células flageladas em geral, às vezes dependendo da fase do ciclo de vida, né? Elas apresentam uma estrutura chamada aptonema, que é uma estrutura exclusiva das aptofitas, a gente vai detalhar mais para frente. O cloroplasto oriundo de endossimbiose secundária vai apresentar 4 envoltórios ou camadas. Dentro desse cloroplasto, os tilacoides vão estar agrupados em 3, formando uma lamela. Lembrando que os tilacoides é a estrutura onde está localizado a clorofila. Essa clorofila vai ser A e C, né, característica das algas vermelhas, de onde vieram, né, esses cloroplastos, além de fulcoxantina e carotenos, que são os pigmentos acessórios predominantes. E como substância de reserva temos o carboidrato
crisolaminarina, que vai ser armazenado no cloroplasto na forma de grãos. Então, aqui nessa imagem temos algumas estruturas importantes, tá? A gente vai observar 2 flagelos lisos e, em geral, equivalentes em tamanho. Então, aqui, ó, 2 flagelos nessa região, né, da célula e que vão ter tamanhos parecidos, ou seja, são flagelos isocontes. Usualmente não possui um enlargamento associado a um estigma. O que é isso? É eu ter uma região do flagelo mais larga, em geral, junto ao estigma. Isso forma uma forma, né, um tipo de mecanismo fotorreceptor que a gente vai ver em outras algas mais para frente, tá? Então a gente não vai ter enlargamento nesse flagelo, tá? O aptonema é essa estrutura que vocês estão vendo aqui entre os 2 flagelos, e ele representa um apêndice filamentoso próximo a esses flagelos, e ele possui propriedades e estrutura diferente dos flagelos, tá? Então, se a gente fizer um corte transversal no flagelo, a gente vai observar uma distribuição diferente de microtúbulos do que é observado no aptonema, tá? Isso faz com que a estrutura do aptonema seja diferente, portanto, é um apêndice diferente do flagelo, tá? Outras estruturas que a gente pode observar aqui, mitocôndrias, a gente tem essa vesícula de deposição de cálcio, que são vesículas que partem do aparato de Golgi e transportam essas placas de carbonato de cálcio até a superfície celular, onde então a gente vai ter aquelas placas bonitas que vemos aqui, ó. São formadas internamente na célula e transportadas por vesículas até a superfície celular, tá? Aqui temos o cloroplasto, né? 2 cloroplastos aqui, um pirenoide nesse cloroplasto, onde eu vou ter o armazenamento da rubisco. Nessa espécie aqui tem um estigma dentro do cloroplasto, que é a estrutura que é associada à fotopercepção, tá? São gotículas de óleo aqui que formam então essa estrutura chamada estigma e é estimulado na presença de luz, tá? Aqui eu tenho a substância de reserva, que é estocada no citoplasma na forma de grão, que é o carboidrato crisolaminarina, certo? E aqui eu vou ter, então, o núcleo, com o nucleolo e o retículo endoplasmático, que ele circunda o cloroplasto em geral, ele também continua aqui na volta do núcleo, tá? Bom, essas algas, elas apresentam como forma de nutrição a autotrofia, a heterotrofia ou ambos, assim como é observado nos dinoflagelados, tá? Então, elas podem ser autotróficas exclusivas ou podem também ser mixotróficas ou apenas heterotróficas. Esse aptonema, que é essa estrutura que vimos que ela é diferenciada do flagelo, ela é semelhante a um flagelo curto, mas tem algumas diferenças, entre elas ser envolvida pelo plasmalema e vesículas de retículo endoplasmático. Além disso, a distribuição do microtúbulo em seu interior é diferente da do flagelo, tá? A função desse aptonema, dessa estrutura, é associada à alimentação, então ela serviria para detectar, capturar presas e partículas, mas também pode auxiliar no movimento da alga. Então, aqui nessa imagem a gente observa como funcionaria esse aptonema. Então, as partículas elas são capturadas na parte mais apical aqui desse aptonema. Depois, essas partículas são transportadas para a parte mais basal, onde há a agregação dessas partículas. Uma vez que elas atingem um determinado tamanho, elas são transportadas de volta para o ápice do aptonema, onde então ela é encaminhada, né, esse aglomerado de partícula, para a região, né, para a abertura aqui onde há a fagocitose, né, o
citóstoma, entre aspas, tá? E aí essa célula se alimenta. Sobre os cloroplastos, o que a gente vai observar? Em geral, 2 cloroplastos grandes e discoides, como a gente vê aqui, né, 2 cloroplastos. Aqui nessa imagem também 2 cloroplastos grandes e discoides. Esses cloroplastos vão apresentar 4 envoltórios ou camadas, né, que é o característico de endossimbiose secundária. Os tilacoides vão ser agrupados em 3, formando lamelas. Tá? Então, essas membranas que armazenam a clorofila se agrupam em 3 e formam lamelas. O pirenoide vai estar no centro ou na lateral do cloroplasto. Pirenoide, estrutura que armazena enzima rubisco responsável, né, pela fixação de CO2 no processo de fotossíntese. O estigma é raro, mas pode estar presente, como, por exemplo, o gênero Pavlova, que vai ter na forma de gotículas, né, de lipídio na extremidade anterior, tá? Mas pode estar presente, assim como nos dinoflagelados, né? Também não são todos que apresentam, 5% das espécies, mas mesmo assim pode estar presente. Então aqui mais alguns detalhes da estrutura celular de uma aptofita. Então aqui a parte externa, né, com os 2 cloroplastos, mais periféricos, o aptonema e aqui os 2 flagelos. Aqui de novo, né, os 2 flagelos com o aptonema, 2 cloroplastos mais periféricos e discoides, tá? Aqui a crisolaminarina, núcleo, mitocôndria. Aqui são corpos de mucilagem, tá? Que são estruturas que podem estar auxiliando na secreção de mucilagem para a superfície celular. Deixa eu ver o que mais. Aqui a raiz flagelar e aqui o aparato de Golgi, né? Com essas placas calcárias que vão sendo produzidas e transportadas depois para a superfície celular, tá? A substância de reserva que vimos, né, são vesículas com carboidratos, que é a crisolaminarina, e eu também posso ter vesículas de lipídio, tá? Tá aqui, ó, lipídio e crisolaminarina, tá? Corpos de mucilagem são essas bolinhas aqui, ó, que estão mais próximas da superfície celular, que aí eu vou ter essa vesícula com conteúdo semiopaco, que vai ser descarregado extracelularmente e é característico do gênero crisocromulina. Tá? Então, vai estar produzindo essa mucilagem. Essa mucilagem também pode ser importante no processo de formação de colônias, né? Porque daí a gente vai ter aquela substância que agrega várias células, tá bom? Esse aqui está repetido. Esse aqui está repetido. Bom, então, essa célula das aptofitas, né, elas não vão ter sempre essas placas de carbonato de cálcio, tá? Algumas espécies, elas podem ter as células nuas, apenas com a membrana celular ali envolvendo. Algumas podem ter placas orgânicas, que é composta por celulose, nesse caso eu vou chamar de escamas, e algumas espécies vão apresentar as placas mineralizadas, que aí eu vou ter a deposição de carbonato de cálcio, e nesse caso a gente chama de cocolitos, tá? Que é esse exemplo aqui que estamos vendo nesse desenho, onde eu tenho placas mineralizadas de carbonato de cálcio aqui, tá bom? Então aqui é o processo de formação dos cocolitos na pleurocrísis, tá? Então, eu vou ter aqui no aparato de Golgi a formação, então, de esferas contendo esse cálcio e polissacarídeos ácidos, tá? Nessas vesículas. E depois a formação, né, dessas escamas, elas vão se dar quando eu tenho a junção desses dictiossomos com carbonato de cálcio com essas escamas que não tem, né, que são as escamas de celulose. Quando eu tenho as duas, eu tenho a formação do cocolito, né, que eu tenho formação dessas
essas placas calcificadas, tá? Depois esse material vai ser transportado até a superfície, depositado aqui o cálcio e depois ela vem para cobrir, né, ficar na região aqui acima da membrana plasmática, tá? Então, assim, nas espécies que eu só tenho a escama sem ser calcificada, né, que são formadas uma escama mais celulósica, então eu não vou ter essa contribuição do cálcio aqui, né, através dessa junção aqui dos dictiossomos com essas vesículas aqui que produzem essas escamas. Eu vou ter só a escama. Quando eu tenho as placas carbonizadas, aí sim eu tenho a transferência, né, desse carbonato aqui para essas escamas que depois acabam mineralizando aqui elas. E aí eu vou ter células lindíssimas, né, com esses cocolitos apresentando morfologias distintas de acordo com as espécies, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho nessa imagem a cocolitos pelágicos, né, com esses cocolitos bem, né, ornamentados aqui. Aqui na B eu tenho a Emiliana Huxley, que é uma espécie muito conhecida de aptofita pelo fato de elas formarem florações importantíssimas em áreas oceânicas. Tá? Aqui eu tenho a discosfera tubífera. Aí observe esses cocolitos forma de funil. Essa aqui é a pontosfera, ciracosfera, letra E, essa aqui, e a D aqui é a brarudosfera, que tem essa forma um pouco mais poligonal, né, aqui. Essas algas apresentam algumas importâncias bem interessantes, né? Primeiro, a questão de datação de sedimentos marinhos, visto que essas estruturas, os cocolitos, por serem estruturas mineralizadas, acabam formando registros muito importantes, né, para esses estudos paleoceanográficos, né, para entender o clima, temperaturas passadas, né, dos oceanos, correntes, enfim, informações importantes aí sobre o passado dos oceanos. Além disso, elas são bem importantes na formação desses depósitos de carbonato, tá? Então aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente pode comparar o papel da produção de sedimentos carbonáticos pelas aptofitas, né, comparado com foraminíferos e pterópodes, né, que são organismos do plâncton aqui, que também produzem carbonato de cálcio. Então, enquanto os cocolitoforídeos, né, a gente tem uma quantidade bem maior de espécies viventes, né, tem aproximadamente 200 de espécies atuais, isso no caso que produzem essa estrutura, né, os cocolitos. Claro que a gente viu que existem mais espécies do que isso. Elas formam o mineral, o carbonato do tipo calcita, com um tempo de geração de dias. Ou seja, eu tenho muito mais espécies e um tempo de geração relativamente curto, fazendo com que ela produza muito mais esse tipo de depósito mineral. Ao contrário dos foraminíferos, que aí demora semanas e com um número mais reduzido de espécies, né, assim como pterópodes. E esses últimos aí, que é de meses a anos para ter esse tempo de geração. Tá? Então, fazendo com que elas sejam bem importantes na formação desses depósitos de carbonato, que a gente pode observar, inclusive, em ambiente terrestre. Né? Então, todas essas montanhas aqui que vocês veem, que é lá na região da Grã-Bretanha, elas são formadas, esses penhascos, né, são depósitos antigos de carbonato de cálcio, numa região que antes tinha um clima mais tropical, e existia um oceano profundo, e existia a floração, né, constante dessas algas que produziram, então, esses depósitos aqui. Bom, então, essas espécies, como eu falei agora há pouco, né, elas podem formar florações, tá? Mas não todas. As principais que formam florações são essas quatro aí. A crisocromulina, ela pode produzir florações tóxicas, né, em geral para peixes invertebrados e macroalgas. E a Priminesium parvo, que é outra espécie de aptofita, que pode também causar mortandade de peixes por produzir essa toxina ictiotóxica, que é a priminesina.
Outras duas espécies que não produzem toxinas, mas formam florações, é a Phaeocystis pochete. Essa produz colônias com mucilagem, né, através daqueles corpos de mucilagem que a gente viu. E nesse caso, quando elas formam essas florações muito grandes, pode causar a formação de espumas nas praias, né? Nesse caso, ela não tem toxina, mas só essa formação de espuma ela pode causar danos, né, por sufocamento em organismos filtradores, por exemplo, né? Peixes também pode vir a entupir as brânquias e etc. Então, mesmo não produzindo toxina, a floração ela pode causar problemas para os organismos e até mesmo para o homem, né? E a Emiliana Huxley, que também forma florações extensas, né, que não tem efeito nocivo, mas são importantes aí na produção de sedimentos carbonáticos. E aqui alguns exemplos, né, Crisocromulina, que é uma espécie ictiotóxica, né, aqui houve uma grande floração nessa região entre a Suécia e a Noruega, que se espalhou, né, pela costa aqui desses países e causou a mortandade de vários empreendimentos de peixes, né, nessas empresas da aquicultura. Aqui uma floração de Priminesium parvo, né, onde pode ser visto assim essa mudança na coloração da água, mas diversos organismos mortos aqui em função da produção de toxina. Aqui é uma floração de Phaeocystis pochete. Então, quando elas formam, elas produzem florações, elas formam essas colônias, né, que são englobadas por uma densa mucilagem. Essa mucilagem, uma vez que ela sofre o efeito da hidrodinâmica, como zona de arrebentação e etc., acaba formando essas espumas na praia, que podem ser bastante densas, né, como é visto aqui nessa imagem. Tá? Isso aqui foi numa praia da Austrália, onde houve a floração da Phaeocystis pochete, uma floração muito grande e com a hidrodinâmica muito forte também, né? Essas ondas elas atuam como se a gente tivesse uma clara de ovo, né, e um fouet batendo, de forma que essas espumas crescem rapidamente. E aqui a floração da Emiliana, dá para ver um pouco aqui abaixo, né, que é próximo à costa da Irlanda, onde a imagem de satélite capturou, né, essa alteração em que a água fica um pouco mais leitosa, assim, em geral é por conta do carbonato de cálcio presente nos cocoletos aqui da Emiliana. Aqui outra imagem mostrando as florações. Outra importância que a gente observa desse grupo é no ciclo do enxofre, tá? Então, em geral, o que acontece é que com a entrada de nutrientes no ambiente aquático, eu posso ter a produção, né, uma proliferação grande de aptofitas, tá? Elas vão, consequentemente, fabricar, né, essas placas de carbonato de cálcio, que são os cocolitos. Isso já faz elas serem importantes também nesse ciclo do cálcio. E outra coisa que acontece aqui é que elas, em geral, elas vão produzir essa substância aqui, que é a DMSP, que é o beta-dimetilsulfonilpropionato, que é um precursor do DMS. Tá? Essa substância ela é um osmorregulador e o que acontece é que daí, como ela é um precursor do DMS, as bactérias e vírus, né, elas acabam utilizando essa substância, tá? Que depois da lise das células é liberada, então, né, a mortandade das aptofitas, né, as bactérias também utilizam um pouco, os vírus acabam também causando a lise de células bacterianas que utilizam esse DMS, e tudo isso acaba fazendo com que essa substância volte para a atmosfera, e ela é uma substância muito importante no processo de formação de nuvens, tá? E aí o que é que acontece? As nuvens, elas apresentam uma importância grande na reflexão dos raios ultravioleta, tá? E, consequentemente, ajudando no clima do planeta, né, a não esquentar muito, porque reflete boa parte desse calor.
E, além disso, a gente tem também a volta, né? A gente tem aqui, ó, essa parte aqui do aerossol rico em ácido sulfúrico, que também é derivado desse DMS, faz com que eu tenha chuvas ácidas voltando para o oceano e também a formação de nuvens de tempestade que geram mais nitratos, né? Porque boa parte dos nitratos são gerados de forma física através dos raios, né? Da energia elétrica, das descargas elétricas, e isso vai gerar mais nutrientes que voltam para o oceano, tá? Então elas são assim importantíssimas nesse ciclo do enxofre, através, né, desse processo de chuva ácida, no ciclo do nitrogênio também, e da volta desse enxofre para a atmosfera através dessa formação dessa substância aqui, que é o DMSP. Ao mesmo tempo, elas são bastante ameaçadas, né? Elas têm esse papel importante na regulação do clima do planeta, mas são ameaçadas em função dessa acidificação dos oceanos, em função do aumento do CO2, né? Então, o aumento da concentração do CO2 nos oceanos, ele tende a deslocar o processo, né, de dissolução tampão que a gente tem, né, nos oceanos, que é essa interação entre o carbonato e a água para a formação de mais ácido carbônico, tornando as águas mais ácidas, tá? E essas águas mais ácidas, elas têm causado a dissolução dessas placas de carbonato com mais facilidade, tá? Então, elas são uma das algas mais ameaçadas pela acidificação. Bom, e sobre a classificação desse grupo, né? Então, a gente tem esse grupo das aptofitas, contendo aí cerca de 1.456 espécies, né? A gente pode arredondar aí para 1.500. E a gente tem duas ordens principais, a ordem Priminesiales e a Pavlovalis. As diferenças, elas têm relação com estrutura e morfologia celular também. Então, nas Priminesiales, a gente tem células com dois flagelos lisos e iguais, sem ocelo ou estigma, e as escamas geralmente cobrindo o corpo celular. No caso das Pavlovalis, eu vou ter células com dois flagelos desiguais, frequentemente cobertos por cílios. Manchas ocelares podem estar presentes. Então, nas Priminesiales não tem estigma, nas Pavlovalis pode ter estigma, tá? Nas Priminesiales, flagelos lisos e iguais, nas Pavlovalis, flagelos desiguais com cílios, tá bom? Então, são essas as principais diferenças. Então, aqui alguns exemplos. Priminesiales, flagelos iguais, lisos, aqui o aptonema, aqui no meio, tá? Aqui outra Priminesiales, que é a Emiliana Huxley. Só que aqui, assim, aqui é uma fotomicrografia eletrônica de varredura e a gente consegue observar bem os cocolitos, coisa que numa microscopia óptica normal a gente não consegue ver bem porque essas placas são muito delgadas. Elas são muito pequenas também. E aqui a Pavlovalis, né, onde eu vou ter a presença de estigma. Vocês estão vendo aqui, está no interior do cloroplasto, né, que é essa estrutura associada à fotopercepção. Aqui um flagelo, os flagelos desiguais, podendo estar cobertos por cílios, né, que é a característica desse grupo. E aqui o gênero Pavlova, que é o principal gênero que é encontrado aí nessa ordem. Bom, sobre o ciclo de vida, esse ciclo aqui seria, em geral, né, elas vão apresentar um ciclo de vida assexuado, com divisão celular simples, e algumas espécies podem apresentar um ciclo alternado, com alternância de gerações, né, um ciclo sexuado, um ciclo assexuado, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, que é da Emiliana, a gente tem uma geração diploide, que ela vai ter, nessa geração diploide, essencialmente a divisão celular simples, né, para a reprodução. Vai ser uma fase, essa fase diploide, não móvel, então a fase em que o indivíduo não apresenta flagelo e vai apresentar essas placas mineralizadas, que é o cocolito, tá?
Então, essa seria a fase diploide dessa espécie. Uma vez que um indivíduo desse sofre meiose, vai dar origem, então, a essa fase haploide, e que é a fase que o indivíduo vai ter escamas, mas não vai ter placas mineralizadas, e vai ter os flagelos, tá? Esses indivíduos aqui, uma vez formados, né, esses indivíduos haploides, podem atuar como gametas, e nessa fase aqui, eles atuando como gametas, eles podem então fundir-se e dar origem ao indivíduo diploide, voltando então para essa fase aqui, essa geração aqui diploide, né, do ciclo de vida. Ou elas podem simplesmente, né, apenas realizar divisão celular simples, né, dando origem a novas células flageladas, tá? Então, ou comportam-se como gametas, ou apenas um indivíduo, né, uma fase vegetativa em que elas continuam se reproduzindo de forma assexuada aqui, tá? Então, eu tenho ciclos assexuados aqui na fase diploide, ciclos assexuados aqui na fase haploide, e um ciclo sexuado que eu tenho essas células haploides atuando como gameta, originando o indivíduo aqui diploide, que depois pode sofrer meiose e voltar então para essa condição haploide aqui, tá? Eu também tenho uma situação bastante rara, que é desse gênero aqui, Menomonas, em que esse indivíduo pode ter um estágio, que é um estágio filamentoso, tá? Que é uma coisa que não é vista, não é comum, inclusive é uma fase que antes ninguém associava a essa alga, achava até que é uma espécie diferente, na verdade, né? Depois foi descoberto que fazia parte desse ciclo de vida dessa aptofita. Esse ciclo de vida ele é um pouco mais complexo, né, do que o anterior que vimos, tá? Então, começando aqui no início da fase diploide, ela se inicia, né, a partir desse zigoto diploide. Esse zigoto diploide ele é flagelado e se desenvolve, né, num estágio aqui, tá? Ele se desenvolve num estágio em que a gente chama de himenomonas, tá? Ele vem, se desenvolve aqui, apresenta essas placas celulares aqui na sua superfície, e daí essa fase diploide, ela pode ficar, né, nessa geração diploide em reprodução assexuada, né, através da formação de zoósporos, que são esporos flagelados. Então, essa célula ela se divide, né, aqui se divide normalmente aqui, né, por mitose, e dá origem a esses esporos, né, que continuam diploides, tá? Ou o que acontece é esse indivíduo aqui, ele vir aqui e formar uns esporos, né, a partir de meiose, que a gente chama de meiósporos, que vão dar origem a indivíduos haploides. Aqui eu saio da fase diploide, né, passo por meiose e gero 4 células filhas aqui, que vão originar essa outra fase aqui, que é a fase apistonema. Então, aqui eu vou ter uma célula flagelada, haploide, que vai gerar, então, essa outra fase, que é uma fase filamentosa, chamada de apistonema. Essa fase filamentosa também, ela pode entrar num ciclo assexuado aqui, em que o indivíduo produz zoósporos flagelados através de mitose, que continuamente vai dando origem a essa fase filamentosa. Ou esses esporos, né, essas células que são geradas por mitose flageladas, também podem formar gametas, que uma vez havendo a fusão entre eles, vai dar origem a um zigoto diploide, passando então para essa fase aqui de himenomonas. Tá? Então, aqui eu tenho alternância de gerações, na geração diploide, geração haploide, eu tenho uma alternância heteromórfica de gerações, em que eu tenho uma geração diploide que vai ter uma presença, né, de placas calcárias na sua superfície,
e uma geração haploide filamentosa sem a presença de placas, tá? E ambas também podendo ter esse ciclo assexuado. Ok, gente, então com isso a gente termina a nossa aula de hoje, tá? E até a próxima, bons estudos aí para vocês. Um abraço forte.